Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem, né? Estamos todos aqui já reunidos na sala para início da sessão 10. Meu nome é Amaury, eu sou aqui da Faculdade de Computação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, né? E sou responsável, né, pela coordenação dessa sessão. É um prazer, né, poder recebê-los aqui na sessão técnica número 10, né, que trata do assunto de robótica, né, do terceiro Simpósio Brasileiro de Educação em Computação, o EduComp 2023. O EduComp 2023 é realizado pela Sociedade Brasileira de Computação, através do Grupo de Interesse de Educação em Computação, e está sendo sediado virtualmente pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Durante a sessão, vocês podem ficar à vontade, né, para interagir com comentários e perguntas através do chat do Google Meet. Durante a discussão, elas serão incluídas na medida do possível, né, e vocês podem também pedir a palavra durante a discussão usando o recurso de levantar a mão aí do Google Meet, né. Fique à vontade para abrir sua câmera e participar. Apenas pedimos que mantenham seus microfones fechados, né, durante as apresentações, e sempre que não estiverem com a palavra, né, para evitar qualquer tipo de transtorno. Então, vamos iniciar a nossa sessão técnica com a apresentação do primeiro trabalho, né, intitulado Tradução e Validação de um Instrumento para Mensurar Atitudes em Relação à Robótica. E para apresentar o trabalho, eu chamo o autor João Pedro Moraes, né, para compartilhar aí um pouco do seu trabalho que foi realizado, sob a orientação do professor Roberto. Ok? Então, João, você fique à vontade para compartilhar a sua tela e fazer a sua apresentação em até 10 minutos, ok? Com você. Perfeito. Obrigado, professor. Agradeço a vocês o acolhimento. Boa tarde, pessoal. É sempre bom, né, compartilhar essas experiências aqui, e aí eu fico ainda mais feliz quando eu vejo aqui a presença da professora Cláudia, onde esse trabalho começou lá na disciplina dela, lá no mestrado, né? Esse trabalho é tradução e validação de um instrumento para mensurar atitudes em relação à robótica. Foi um trabalho desenvolvido por mim, João Pedro Moraes, em parceria com o professor e meu orientador, Roberto Bittencourt. A gente vem tratando algumas discussões referente à robótica, na verdade, né, já se é amplo essas discussões, e já se tem alguns apontamentos aí com relação à robótica, já tem alguns artigos, né, revisões sistemáticas, onde trazem a contribuição para a robótica, aí no mundo da computação, no processo de ensino-aprendizagem, e aí a gente consegue já mensurar alguns caminhos que a robótica pode trazer, tais quais a questão da motivação, na questão de boas atitudes em relação aos alunos. E aí, nesse percurso, a gente começou a observar, né, a tratar na questão da atitude, específico da atitude, a possibilidade de mensurar como esses alunos têm, né, tendo atitudes em relação à robótica, quando têm contato com a questão da robótica. E aí a gente, ao fazer uma busca em relação a um questionário na língua portuguesa, nós não encontramos e acabamos achando em uma outra língua. E aí a gente achou, né, um questionário que foi adaptado de um outro questionário também, mas é um questionário que foi aplicado por Sisman e Cucu, que já é um questionário aí, que foi validado também, que passou por um processo parecido do que eu trouxe aqui na minha revisão, na minha validação, tá? Então, a ideia aqui do artigo, né, e do trabalho é tratar da questão da validade e confiabilidade quanto ao instrumento traduzido para a língua portuguesa. E aí, para a gente realizar essa tarefa, fizemos a validade via análise fatorial confirmatória,
Tá? Utilizamos também para confiabilidade o alfa de Cronbach, e para esse processo, nós aplicamos o questionário em 3 instituições da cidade de Salvador, que foi o Colégio Estadual Ministro Aliomar Baleiro, o Colégio Estadual Kleber Pacheco e o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia da Bahia, o IFBA. Todos esses localizados na cidade de Salvador. Foram participar dessa pesquisa aí 255 alunos. Né? Como ficou distribuído esses alunos? Só um apontamento, todos eles foram alunos do ensino médio. E aí ficou distribuído 95 alunos do primeiro ano, 92 alunos do segundo ano e 68 alunos do terceiro ano. Né? Desse grupo, as 137 pessoas se identificaram no gênero feminino, 117 se identificaram como gênero masculino, e um se identificou, aí no questionário tinha outro, e se identificou como outro, né, como outro gênero. Sobre o questionário é dividido em 4 fatores, tá? Que é o fator vontade de aprender, onde trata sobre a vontade e interesse dos alunos em aprender robótica. O fator autoconfiança, que é a autoconfiança que os alunos possuem para desenvolver tarefas referente à robótica. Pensamento computacional, que aí é como os alunos percebem as suas habilidades para resolver problemas. Uma observação, o pensamento computacional ele é amplo, mas aqui dentro desse questionário ele trata especificadamente com resolver problemas. E trabalho em equipe, que é a afeição em relação ao trabalho em equipe. Né? O questionário possui 24 questões, certo? Onde vontade de aprender tem 12 afirmativas, autoconfiança tem 6 afirmativas, pensamento computacional 3 afirmativas e trabalho em equipe 3 afirmativas. O questionário utilizamos a escala Likert com concordo totalmente, concordo parcialmente, discordo parcialmente e discordo totalmente. A gente tirou aí a questão, né, a afirmação, onde o aluno, o que eles chamam de meio, né, nem uma coisa nem outra, como uma forma de fazer o aluno, de alguma maneira, se posicionar. Para as pré-condições para a análise fatorial confirmatória, utilizamos 3 métricas, tá? Que são os índices de ajuste, e aí o RMSE-A, o desejável é que ele fosse menor que 0,08, e o resultado ele foi de 0,07, o CFI, que ele fosse maior ou igual a 0,90, o nosso resultado foi de 0,88, e o TLI fosse maior ou igual a 0,90, e ele teve aí 0,86. O CFI e o TLI, embora não alcançou o valor, né, mínimo desejável, mas ele ficou muito próximo aí das métricas necessárias. Sobre a confiabilidade, o desejável do alfa de Cronbach é de 0,70, e aí todos eles tiveram o valor alcançado. Tá? A vontade de aprender 0,89, autoconfiança 0,84, pensamento computacional 0,78 e trabalho em equipe 0,70. Quanto aos fatores de carga, o desejável é que fosse maior ou igual a 0,300, e aí os nossos fatores de carga do questionário variaram entre 0,465 e 0,679. A gente trouxe dentro do artigo uma possibilidade de como esse questionário pode ser utilizado e como a gente pode tratar os dados dele, tá? Uma pequena visualização. E aí, dentro desse mundo, desses 255 alunos, a gente trouxe aí, aqui, eu trouxe para apresentação um box plot, mas lá dentro do artigo tem outros gráficos de apresentações também. Aqui eu trouxe só, né, como está o comportamento desse agrupamento, quanto à vontade de aprender, né, os alunos ali, eles ficavam, de sua grande maioria, entre discordar
parcialmente e concordar parcialmente. A autoconfiança deles, eles já tinham o maior agrupamento, né, a maior quantitativo, a maior concentração em discordar parcialmente, o pensamento computacional também em discordar parcialmente e concordar parcialmente, e o trabalho em equipe entre discordar parcialmente e concordar totalmente. Concordar parcialmente e concordar totalmente. Conclusão, com esse artigo, né, a gente traz aí um questionário agora validado, tá, para língua lusofônica, né, e aí a gente pretende, em trabalho futuro, aumentar a quantidade de questões em pensamento computacional, que só tem 3, né, no fator pensamento computacional, que só tem 3 afirmações lá, e trabalho em equipe, que também só tem 3. Finalizo aqui e fico à disposição para qualquer dúvida e para também receber compartilhamento de informações. Obrigado. João Pedro, parabéns aí pelo trabalho realizado, você, o Roberto, né? Interessante. Eu abro agora para questões aí do público, dúvidas, alguma pergunta, vocês podem usar o levantar a mão aí do alguém, alguma questão? Nenhuma, pessoal. Eu pensei que essa timidez fosse só no presencial, mas não. João, só parabenizar, o Felipe está parabenizando aí pelo trabalho. João, eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu sei que a gente, quando desenvolve trabalhos, né, nesse nível assim, a gente tem toda a escolha dessas métricas, né? E é uma curiosidade técnica, realmente, sobre o desenvolvimento do trabalho. Essas métricas, como elas são definidas? Isso já vem de algum estudo prévio? Porque existem várias estratégias, né? Sim. A gente foi pelo mesmo caminho que os autores trataram, tá? Como eles utilizaram lá a análise confirmatória também para a língua inglesa, então a gente tratou das métricas para o mesmo caminho, né? Com o mesmo, né? Para ficar coerente, se posso dizer. E aí, nas leituras também, as métricas utilizadas na análise fatorial confirmatória são essas, né? A de pré-condições. Entendi. Dos índices de ajuste. Perfeito. No seu slide com os agrupamentos, onde tem o gráfico, se você puder voltar nele. Esse. Essa autoconfiança, eu acho que foi o mais baixo, né, de todos os... Sim. É interessante como a robótica promove o trabalho em equipe, né? É bem bacana isso. Mas por que vocês acham, ou a que se deve, talvez, essa questão da autoconfiança? Esse grupo, a sua grande maioria, não teve contato com robótica. Então, por isso, essa questão da autoconfiança. Se observar, eles têm vontade de aprender, a vontade de aprender, ela tem um valor alto, entretanto, a autoconfiança é baixo. Justamente por isso que eles não são alunos, né, que essa população aí, 255 alunos, já que a gente tratou desse gráfico em cima dessa população, eles não tiveram contato, né, com robótica previamente. Né? A gente só trouxe essa visualização para dentro do artigo como uma maneira de poder exemplificar como pode ser utilizado o questionário. Perfeito. É interessante porque eu acho que se a gente for avaliar talvez o impacto do porquê a robótica não vai tanto para a escola, para a sala de aula, talvez com os professores, talvez a gente chegue nessa questão de autoconfiança também bem baixa, né? Por questão da formação do professor, né? Talvez pelos mesmos motivos, né? Nós temos aqui alguns comentários, o Wesley, ele colocou o ensino de robótica está muito atrelado aos kits educacionais, né? E muitas vezes as escolas não possuem. Como você acharia uma solução para amenizar essa questão? Isso aí eu vou tratar no artigo seguinte. Eu acabo respondendo no artigo seguinte. E aí eu dou um spoiler. A gente passou por essa mesma questão, colega. E aí eu tive que me desdobrar, inclusive, esse foi um fator de impacto para o trabalho, de impacto negativo. Tá, ok. A professora Maria de Fátima cumprimenta a todos aí, boa tarde. Ela gostaria de entender melhor os construtos definidos pelo instrumento.
O instrumento seria utilizado para avaliação ao final de um curso de robótica? Sim, a gente pode tanto utilizá-lo para o final do curso, como comparativo, por exemplo, pré e pós-teste. Que inclusive no trabalho que a gente está começando a desenvolver, a gente está fazendo isso. A gente aplicou no pré-teste, antes do curso começar, e no pós-teste. E aí a gente acaba por fazer um comparativo, né, de como, de alguma maneira, o curso pode ter contribuído para esses fatores. E aí, sobre as definições, o construtor vontade de aprender, né, no artigo que eu acabei chamando de fatores, trata justamente dessa questão como aluno, né, ele é uma autoavaliação, né, é bom pontuar isso, como ele se sente em relação à robótica, né, a sua motivação em aprender robótica. A autoconfiança é como eles se sentem diante de tarefas que tratam da robótica, né? Então, se ele tem, por exemplo, como a Mauri, aqui o professor Mauri pontuou, né, esse quantitativo está baixo justamente porque os alunos não se sentiam confiantes, já que não tem tanta conhecimento com isso, né, com um tema específico. E aí, isso acaba impactando. Então, como ele se sente diante de tarefas de robótica. O pensamento computacional trata especificamente de resolução de problemas, então trata como ele se sente diante de resolver problemas, né? E o trabalho em equipe é como o grupo que está participando, eles se sentem trabalhando em equipe. Parabéns, obrigado pelas explicações, e eu achei muito interessante, útil, né? Eu entendi, então, que é um instrumento de avaliação da percepção, né? A percepção isso, é a avaliação da percepção do estudante a respeito daquela vivência pedagógica, né? Perfeito. Quer dizer, então, a gente não está considerando o contexto, né? Porque as intervenções são distintas, então a gente pode utilizar para ter uma percepção mais geral sobre essa vivência. Perfeito. Muito bom, quer dizer, a gente traz aí uma contribuição, né, na medida que esse instrumento já tem uma validade em outro contexto cultural, e a gente trazer para a nossa realidade e ter essa validação empírica e já ter um instrumento, já é um bom começo. Parabéns, eu estou trabalhando aqui, mas não nessa perspectiva, né, eu considero o contexto, né, então a gente tem que agregar, né, essas pesquisas para a gente ter uma visão mais ampla. Parabéns e muito obrigada. Legal, parabéns e obrigado. Disponha, professor. Ele até colocou aqui agora que a possibilidade de virtualização dos robôs, né, como uma solução mais direta, né? Tem algum... acho que você fechou seu microfone. Opa, foi. Eu comentava que alguns simuladores podem ajudar nessa tarefa, né? Inclusive, eu tive que utilizar isso para poder contornar as situações. Ah, legal, muito bacana. Se bem que eu vou deixar para discutir isso outro, se bem que eu acho que uma das grandes vantagens da robótica é exatamente trabalhar no concreto e não no abstrato, né? Então, às vezes, a virtualização pode não ser tão... Mas, enfim, vamos caminhar. Mas, parabéns, João Pedro, muito bacana. Obrigado. Muito legal o trabalho, né? E a gente levou aí cerca de 16 minutos, né? São 10 minutos de apresentação, mais 8 para discussão, você concluiu antes, então, parabéns. Agradecemos aí ao João Pedro, né, por ter compartilhado conosco o resultado do seu trabalho, e vamos agora passar para o segundo trabalho. O segundo trabalho, o título é Robótica Educacional e Habilidades do Século XXI, um estudo de caso com estudantes do ensino médio, também de autoria do João Pedro, aqui do ator Sul também. Então, passa agora esse segundo trabalho, também 10 minutos de apresentação, depois mais 8 para discussão. Então, eu passo novamente a palavra ao João Pedro aí, para que ele possa fazer a sua apresentação. Prontinho. Só um minuto. Vocês conseguem visualizar aí minha tela? Ok. Consegue?
Prontinho, vamos lá. Então, acaba que um trabalho, ele colabora com o outro, né? Eu acabei de tratar de atitudes, e aí a gente acabou também fazendo, né, um curso de robótica educacional, e além de tratar de habilidades do século XXI, a gente também utilizou esse questionário, tá? E aí esse trabalho foi em parceria também com o professor Roberto Bittencourt e com o professor Rodrigo Duran. A gente já vem aqui durante, né, esse evento da Educamp trazendo algumas discussões referentes, né, muitas discussões referentes da computação aí na Base Nacional Comum Curricular, na BNCC, né, e o quanto ela pode ajudar aí no processo de ensino e aprendizagem. E a própria BNCC já aponta, né, para a utilização e criação de tecnologias digitais de modo criativo, reflexivo, significativo. E aí traz, né, acaba tangenciando na questão das habilidades do século XXI, que é justamente para auxiliar nas questões de resolução de problemas, produção de conhecimento, difusão de informações e protagonismo pessoal e coletivo. E aí, dentre essas possibilidades que há para incentivar e para engajar os alunos na questão das habilidades do século XXI, a gente tem aí a robótica, tá? Que pode promover o engajamento e aumentar a motivação na aprendizagem de conteúdos, a exemplo da STEM, né? De ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática. O cenário do nosso relato de experiência. Foi um curso do ensino médio, com alunos do ensino médio, tá? Não foram alunos do ensino médio regular, do primeiro, segundo, terceiro ano. Eles foram do Colégio Estadual Ministro Aliomar Baleiro. Nós fizemos o convite aos alunos, nós tivemos em sala e fizemos o convite aos alunos. Os que se sentiram à vontade a participar, ingressaram no curso, né? Então, os participantes desta atividade foram 13 alunos. Como planejamos o nosso curso? Né? As habilidades que objetivamos foi a compreensão, que os alunos, né, tenham a compreensão dos conceitos que envolvam robô, programação básica por meio da linguagem de blocos, manipulação de equipamentos eletrônicos e montagem de circuito com a placa Arduino, né? E aí dividimos o nosso curso em 3 partes, tá? E aí eu pontuo que, embora dividido em 3 partes, não significa que elas são 3 partes isoladas, mas uma complementa a outra, e ela passa a ser uma evolução. A primeira parte é programação com linguagem orientada a bloco, a segunda, eletrônica básica, e a terceira, o manuseio de ferramentas físicas. Esse é um planejamento que nós temos, que nós detalhamos. Esse planejamento ele se encontra dentro do artigo e vocês podem visualizá-lo aí com um pouco mais de detalhe, né, e com um pouco mais de cuidado. De um modo geral, nosso curso teve 13 aulas, né, foi um curso de 40 horas. Dividimos as aulas em 3 horas, sendo que a primeira aula nós tivemos 3 horas e meia, para contar a questão dos alunos se conhecerem, nós se conhecermos, a questão de dinâmicas que nós fazemos nesse primeiro momento, e o último momento para poder, que a gente botou 3 horas e meia, para a questão dos questionários, tá? Da aplicação dos questionários. As ferramentas utilizadas, utilizamos o MBlock, e aí, tanto para auxiliar na linguagem orientada a bloco, né, eles conheceram essa questão de programação, de compilar código, quanto na questão de montar os códigos do Arduino para poder criar a funcionalidade das placas. Utilizando também o Tinkercad, que é uma ferramenta, né, um simulador do Arduino, e ele também auxiliou na construção dos projetos. Normalmente, os alunos, eles montavam dentro do Tinkercad os seus projetos e depois eles passavam para a parte física, tá? Sendo auxiliado pela simulação. Então, os simuladores testavam várias possibilidades e quando eles encontravam o que eles consideravam como algo, como atingir o objetivo deles, eles passavam para o físico. Certo? A gente utilizou também nesse processo aí o Chromebook. Nosso relato de experiência.
No primeiro passo, né, a primeira fase, que foi a aprendizagem de programação com linguagem orientada a blocos, nós iniciamos, né, apresentando o conceito de robôs. Então, eles perguntavam muito, questionavam muito o que era o robô, o que era considerado robô, o que poderia ser considerado robô. Eles demonstravam certa ansiedade quanto a isso, quanto visualizar um robô, e diziam que queria ver, né, ali o robô já saindo andando. E quando for inserido dentro do M-Bloco, algumas perguntas iam surgindo, do tipo, esse panda se movimentam, insere outros personagens, vamos fazer os robôs por aqui, tem que ficar apertando os blocos coloridos. E aí, nesse meio tempo, a gente ia conversando, dialogando, e de alguma maneira tentando fazer com que eles também explorassem o ambiente. E aí, nesse processo, eles iam realizando essa exploração aí do ambiente, tá? E a gente, sob demanda, a cada vez que a gente tinha necessidade de um conceito, a gente acabava por explorar, e os próprios alunos, eles iam explorando a plataforma, iam captando informações ali dentro, por exemplo, questão do áudio, onde eles mesmos descobriram onde gravava o áudio e inseriam o áudio nos personagens, e eles foram fazendo esse movimento. A segunda parte foi a aprendizagem de eletrônica básica, e a gente trouxe a questão dos conceitos básicos de eletrônica, o uso do multímetro, e aí, na questão, quando a gente estava utilizando o multímetro, eles perguntavam muito se daria choque, dará choque, dará choque, se eu botar as duas pontas em mim, o que é que acontece? E aí a gente, né, ia conversando sobre a questão de energia, né, questão de tensão, para explicações referente a isso, e eles foram meio que se sentindo mais à vontade, e foi passando esse receio quanto ao choque. E aí a gente chegou até o cálculo de resistência, né? Onde eles calculavam a resistência com os valores da resistência, e depois eles aferiam isso com um multímetro. E aí depois eles mesmos foram lá e calcularam, né, no próprio multímetro, aferiram a resistência do próprio corpo. E aí, posteriormente, a gente foi para protoboard, LEDs e jumps, onde a gente montou alguns circuitos eletrônicos. E aí a gente chegou até a questão do Arduino, né? E aí eles foram fazendo esse movimento com o Arduino. A gente tinha alguns projetos para ensinar a questão atuadores, projetos, mini projetos, né, para a questão dos sensores. Então, a gente ia ali juntando, e eles iam explorando, faziam um ticket card, e depois montava isso no físico. Sempre eles trabalhavam em grupo, no simulador individualmente, e depois no físico eles se juntavam, e um ali ajudando eles. Ao final do percurso, eu vinha trazendo, né, os projetos, e eles tiveram que pesquisar e montar o projeto deles mesmos. Então, uma parte fez uma lixeira eletrônica, onde utilizava um ultrassônico, um servomotor, para fazer com que a lixeira abrisse a tampa ao passo que a mão fosse encostada. Outro fizeram uma caixa de segurança com um fotorresistor, um laser, onde ao inserir a mão dentro da caixa, apitava um som. Avaliação da nossa experiência, né? Quanto às atitudes, né? Ao final desse percurso aí, os alunos, de um modo geral, eles apresentaram, né, uma boa vontade de aprender, e aí eu sinalizo para a pontuação negativa quanto à procura máxima com informações sobre os robôs. Então, eles não se sentiam, né, representados quanto a isso, de procurar informações, né, o máximo de informações quanto ao robô. Autoconfiança. Ao final da atividade, eu posso pontuar a questão de eu consigo escrever um programa de computador, tá? Eles achavam que, ainda assim, passando pelo processo, passando por essa primeira etapa da linguagem bloco, eles não se sentiam ali confiantes quanto a isso. Também, eu sou bom em fazer robôs, eles também não se sentiam confiantes quanto a essa etapa. E aí a primeira questão ali, a primeira afirmativa, talvez possa responder, né, um pouco das demais. É a questão que eles não se sentiam que poderiam se tornar especialista da área. Quanto das habilidades do século XXI,
eu trago aqui de proeficiência em TIC, aí eu destaco a questão de consigo interpretar gráficos e tabelas. Isso foi muito negativo devido à questão do nosso curso não tratar, né, disso, então a gente não consegue cobrir essa afirmativa, e eu sei como identificar, testar e corrigir erros de um programa de computador, né? Mesmo eles passando por esse processo de compilar, de testar os códigos, ainda assim eles diziam não identificar, não conseguindo identificar, testar e corrigir erros de programa de computador. Talvez a questão do programa de computador eles possam ter assimilado, não programa eles montando, mas um programa, um software mesmo. Lições aprendidas desse processo. O produto gerado durante o curso é muito importante, então esses mini projetos que a gente vai fazendo ajuda muito e mantém-os motivados, tá? Eles gradualmente vão dominando ali aos instrumentos aos quais eles estão envolvidos. Então, tudo que a gente vai trazendo para dentro do processo, eles vão, pouco a pouco, criando um certo domínio. O uso de metodologia de fomento, a aprendizagem dos conceitos sob demanda por exploração é importantíssimo. Foi uma coisa muito legal, em vez de a gente trazer... Hoje a gente vai falar de if e else, hoje a gente vai falar de laço de repetição. Ao passo que se tinha necessidade do uso do conceito, a gente foi fazendo a exploração dele, né? Desenvolvimento de atividades com aderência tecnológica em ambientes não preparados para eventos, que foi aquela questão que o colega trouxe agora há pouco. Talvez esse tenha sido o maior desafio. A gente não teve uma estrutura adequada para isso. Os kits de robótica foram limitados, foram kits, inclusive, que os pesquisadores levaram para a sala. A gente só teve da estrutura mesmo da escola o Chromebook, então isso afetou muito negativamente. Por exemplo, a gente não tinha nem data show, tinha que ficar com o meu computador mostrando, a tela é pequena. Então, a gente tinha esses embaraços para a gente tentar aí resolver. Tinha a questão dos logins dos alunos, às vezes o login do aluno não funcionava e a gente tinha que tentar desdobrar essas questões. E aí, o auxílio aos alunos para amenizar a ansiedade por robô mais complexo, né? Durante o processo, eles falavam muito essa questão do robô de sair andando, e aí eu montei uma atividade onde eu apresentei como se monta um bípede, né, um robô bípede, né, onde está concentrado o servomotor, como é o arcabouço, e aí a gente, dentro do simulador, montou esse robô bípede, mas não passou por físico, né? Isso aí foi uma maneira de tentar amenizar eles. Após essa atividade, eles diminuíram bastante essa ansiedade e pararam bastante de falar sobre isso. Não sei se contentaram, se de alguma forma eles ficaram reflexivos sobre tal. Né? Conclusão, esse projeto ele pode ser adaptado em diversos locais, né? É um projeto, né? O curso ele pode ser muito explorado e pode ser adaptado. Tá? O planejamento da gente ele pode ser adaptado em diversos locais, inclusive em outros, para além, né, do ensino médio, né, ensino fundamental, por exemplo. Uma questão importantíssima para o próximo momento é a inserção de elementos de robótica ainda nos primeiros momentos, ainda nas primeiras aulas, justamente para tentar amenizar essa questão da ansiedade, de saber, né, de ter um contato ali com os elementos de robótica. E pode-se também associar às disciplinas escolares, né? Se associar com matemática, se associar ali com arte, com língua e com diversas outras. Finalizo aqui a minha apresentação e fico à disposição para as dúvidas e compartilhamento de informações. Obrigado. Parabéns, João Pedro, mais uma vez, né? Trabalho bem bacana aí com o ensino médio. Nós temos ainda mais um tempinho, mais uns 5 minutos aí para questionamentos, público, o pessoal que está na sala, quiser abrir o microfone, a câmera, fazer perguntas, ou pelo chat. Alguém? Nada? Obrigado, colega. Eu vou... Aí a Cristiana colocou uma pergunta aqui. Parabéns pelo trabalho. Vocês utilizaram também o Autodesk Tinkercad? Não, a gente só utilizou a partir de circuitos. Só a partir de circuitos. Ok. E, João Pedro, eu fiquei
fiquei curioso, porque em um dos seus slides você coloca lá aquela busca por correção de erros, né? Acho que uma das coisas que a robótica acaba formando por trabalhar no concreto é a habilidade do estudante lidar com as suas falhas e os seus erros, né? Mas eu percebi que uma das questões, aquele problema de, olha, eu tenho dificuldade de solucionar os erros, era extremamente grande, assim, né? Me parece que você tem uma análise disso, o que pode ter levado a essa dificuldade de lidar com as falhas, por exemplo? Pontualmente, deixa eu só trazer aqui, opa, tá no slide errado. Foi isso aqui, não foi? Eu sei como identificar, testar e corrigir erros de um programa de computador. Foi essa questão, não é isso? Foi como eu levantei. Provavelmente, na maneira que eles interpretaram a questão, e aí foi o que eu observei, né, lá durante, é que eles entenderam o programa de computador, não a construção do que eles estavam fazendo, mas o programa software. Por exemplo, se o Word danificar, como é que eu resolvo o problema do Word? Tá? Se um programa que eu instalar danificar, como é que eu resolvo esse problema desse software? E não necessariamente aquela construção do orientado bloco que a gente estava montando ali. Entendi. Aqui, bom, eu não sei, né, mas eu tive a impressão que, como são estudantes de ensino médio, você trabalhou com uma linguagem visual, né, por blocos, né? E geralmente no ensino médio você acho que já pode tranquilamente trabalhar com as linguagens textuais, né? Talvez eles tenham tido essa visão de que aqueles bloquinhos que eles estavam manipulando não era de fato um software, é isso? Possivelmente. É uma possibilidade. Assim, ó, como o curso é muito curto, a questão da linguagem textual demanda um pouco de um período maior. É um curso de 40 horas. Então, a gente preferiu o orientado a bloco por essa questão de ser mais rápido dos meninos dominarem. A aprendizagem ser mais rápida, né? Perfeitamente. Ok. Aqui tem uma pergunta da Jennifer, né? Primeiro ela parabeniza pelo trabalho e aí ela tem uma dúvida. Obrigado. Vocês chegaram a fazer uma colaboração com professores que não fossem da área de informática ou pensam em fazer isso? A gente não realizou essa tarefa, mas como eu tinha dito ali no finalzinho, é uma possibilidade. Combinar, né, junto tanto com as disciplinas escolares, e aí trazer os próprios professores para participarem desse momento, né? Os PIBID, inclusive, fazem essas tarefas e seria muito legal, por exemplo, seria um local de adaptação para esse curso. Muito bacana. O Wesley também pergunta aqui se vocês pensarem em submeter respostas para a OBR na parte teórica, os alunos para incentivar. No caso, eles montarem algo para a OBR, seria isso? Eu confesso, Wesley, que eu também não compreendi muito bem essa pergunta, porque eu acho que a OBR, na parte teórica, ela é uma prova escrita, né? E será que você não está pensando na Mostra Nacional de Robótica? Não sei, talvez os projetinhos no final do curso pudessem ser submetidos para a mostra, eu não sei se foi isso que o Wesley quis dizer. Se ele quiser abrir o microfone e explicar, não sei. Bom, enquanto a gente aguarda aí um feedback, eu tenho uma pergunta da Manuela também, parabeniza pelo trabalho, e para os alunos que demonstraram interesse em se aprofundar na robótica, é dado algum auxílio posterior para isso? Assim, ó, como eles estão lá na escola, são alunos, né, diversos ali, o que a gente faz, na verdade, é dar alguns encaminhamentos aonde eles podem encontrar cursos, onde eles podem se aprofundar nisso. Por exemplo, como eles estão no ensino médio, quais as possibilidades de ensino superior, ou de ensino técnico, né, de um ensino subsequente, que eles podem se aprofundar naquela tarefa. Perfeito, então. Bom, eu acredito que não há mais comentários aqui no chat. Então, mais uma vez, João Pedro, parabéns pelo trabalho, né? Parabéns a você, ao Rodrigo, ao Roberto aí, né, pelos trabalhos apresentados. Então, a gente agradece, né? E vamos agora passar para o terceiro e último trabalho. O pessoal já batendo as palminhas aí na sala. Obrigado, pessoal. Parabéns. Fico à disposição. Valeu. Então, dando continuidade agora, então nós vamos convidar agora o terceiro e último trabalho da sessão, que é intitulado Joanne Math Robot, uma plataforma robótica para o auxílio no ensino e aprendizagem da matemática.
de autoria de Iago Oliveira, Glaucia Campos, Anderson Souza e Felipe Oliveira. Vai ser apresentada pelo Felipe, né? Então, Felipe, convidamos você para compartilhar aí sua apresentação, né? E você tem 10 minutos, e aí depois de 28 minutos a gente utiliza aí para discussão do trabalho. Então, agora eu passo a palavra ao Felipe. Ok, antes de marcarem o tempo, gostaria de saber se vocês estão me vendo, ouvindo bem e vendo a apresentação. Perfeito, Felipe. Som também, está ótimo. Obrigado. Bem, olá. O nosso trabalho está intitulado como Joanne Math Robot, uma plataforma robótica para o auxílio no ensino-aprendizagem da matemática. Eu sou Felipe Oliveira, eu tenho 53 anos, pele branca, cabelos lisos e olhos castanhos claros. Uso óculos de grau. Visto uma camisa tipo polo, de cor predominantemente vinho. Além de mim, os outros autores são Iago Oliveira, Glaucia Campos e Anderson Souza. O Censo Escolar de 2021 revelou que existem 178,4 mil escolas de educação básica, com 46,7 milhões de alunos matriculados. O grande desafio ainda continua sendo o ensino da matemática. Nesse sentido, ferramentas tecnológicas, tais como a robótica educacional, vem se mostrando como uma solução interessante e viável para esse desafio. Porém, os kits de robótica educacional ainda representam um alto custo, como, por exemplo, o da Lego Mindstorms. Alternativas a isso seria a robótica educacional de baixo custo, via utilização de materiais reciclados. Nesse sentido, os objetivos do nosso trabalho são o desenvolvimento de uma plataforma de robótica educacional, denominada Joanne Math Robot, de baixo custo e maior disponibilidade, principalmente pelas escolas municipais e estaduais. Testar e avaliar a plataforma de robótica educacional desenvolvida com alunos do 5º ano do ensino fundamental da Escola Estadual Padre João Maria, na cidade de Natal, RN, via oficinas de robótica com assuntos ligados à matemática. O diferencial do nosso trabalho é a utilização de materiais reciclados para a construção da robô, fazendo com que a solução tenha um custo muito mais acessível e, consequentemente, possível de ser utilizada na prática, principalmente pelas escolas municipais e estaduais. Falando agora, então, do nosso protótipo, essa tabela aqui, então, mostra os materiais utilizados, assim como também o software, onde destacamos o Arduino Mega, utilizado aqui, e em relação à parte com física mesmo do robô, né, foi feita totalmente com materiais reciclados, com custo zero, assim como também os softwares utilizados, o Codular e o Arduino IDE. O custo total do protótipo ficou orçado em R$ 228, contra R$ 3.040 da Lego Mindstorms e R$ 1.300 da Ludobot. São dois kits bastante utilizados com esse propósito, né? Lembrando aqui que esses valores foram calculados em 5 de outubro de 2022. Temos aqui 3 figuras, onde a primeira figura diz respeito ao diagrama esquemático do protótipo. A figura 2 mostra o circuito físico da Joanne Math Robot, onde aqui nós destacamos a garra, que ela vai ser utilizada, foi utilizada nas oficinas para levar objetos geométricos, conduzir objetos geométricos pelos alunos. No caso aqui, um cano de PVC, que irá lançar uma bola de gude também, parte das oficinas. E nas duas últimas imagens aqui, da figura 3, nós temos, então, como destaque, os olhos da robô, feitos com um sensor ultrassônico, evitando que ela colida com obstáculos, e, no caso, os LEDs que representam as antenas da robô. O aplicativo desenvolvido no Codular conta com desafios matemáticos relacionados a conteúdos que estavam sendo trabalhados na sala de aula. Ele controla, via Bluetooth, as ações da robô. Na figura 4, ela é dividida em 4 telas, onde a primeira tela é a tela inicial, que nos leva aos desafios, que são eles, visto aqui na segunda imagem, robô carinhoso e feliz, bolinha de gude com robô, abraço de robô e maratona de cálculo. Na terceira parte da imagem, nós vemos aqui uma das perguntas,
utilizadas nas oficinas de robótica. E essa outra tela, que é a última tela da figura 4, mostra as 4 setas direcionais para a movimentação da robô pelo aluno, assim como também os 2 botões de abraçar e soltar objetos que estejam ali sendo manipulados com a garra robótica. Em relação à etapa de resultados, os instrumentos para avaliação dos resultados contou como público-alvo a turma do 5º ano B do ensino fundamental, dessa escola que nós falamos anteriormente. Essa turma ela apresentava maiores dificuldades de aprendizagem, de acordo com a consultoria realizada por uma profissional da área de pedagogia. Foram realizadas oficinas de robótica educacional com 16 encontros em 2 meses, participação de 18 alunos dessa turma. Por fim, foi elaborado um gráfico quantitativo resultante dos dados obtidos dos testes de conhecimento pré e pós as oficinas de robótica educacional para mensurar o real ganho do uso da plataforma. Nós temos aqui, então, na figura 6, dividida em 3 partes, onde a primeira parte vemos uma das atividades, que é justamente o aluno conduzindo uma figura geométrica para um determinado destino. Na parte do meio da figura, vemos o grupo de alunos aqui realizando cálculos propostos e exercícios propostos pelo aplicativo. E na última parte da figura, a Joanne Math Robot seguindo o caminho pré-estabelecido. Em relação aos resultados, foram realizadas 9 atividades, em formato de desafios matemáticos, utilizando a plataforma. Os resultados foram analisados utilizando essa comparação das atividades aplicadas antes e após as oficinas de robótica, ao qual mencionamos como pré-teste e pós-teste, respectivamente. A atividade 1 contava com exercícios que envolviam sistemas de numeração decimal. Caso o aluno acertasse, o comportamento da robô seria feito de maneira carinhosa e feliz, ou seja, ela giraria sobre o seu próprio eixo, tocaria uma música intimista e os LEDs que ficavam nas antenas da robô piscariam de forma animada para que o aluno percebesse o seu acerto. Nos pré-testes, mostraram que os exercícios, os alunos acertaram 83%, contra 100% no pós-teste, tendo ganho de 17%. Na atividade 2, constavam de exercícios envolvendo arredondamento de números, comportamento similar à atividade 1, com resultados idênticos, com ganho de 17%. As atividades de 3 a 6, os alunos tinham que fazer operações com os 4 operadores fundamentais. Nesse caso, a robô se comportaria percorrendo um caminho pré-estabelecido. Nesse caso, em média, 54% dos alunos acertaram os pré-testes, enquanto, após a oficina da robótica, 75% em média dos alunos acertaram as questões, com um ganho de 21%. Na atividade 7, os alunos teriam que fazer medidas de comprimento de linhas utilizando como recurso uma régua. Idêntico ao comportamento do robô, das atividades 3 a 6, com 67% de acertos no pré-teste e 100% de acerto no pós-teste, com ganho de 33%. A 8ª atividade, os alunos tinham que fazer cálculos de perímetro de figuras geométricas através da adição. Nesse caso, o aluno teria que guiar o robô para acertar a figura geométrica, no caso, com a bolinha de gude. 83% no pré-teste acertaram contra 100% no pós-teste, com um ganho de 17%. A 9ª e última atividade, mesma feita com perímetro de figuras, só que envolvendo a multiplicação. Nesse caso, o aluno teria que guiar o robô até o depósito de respostas corretas. Esse foi bem significativo. No pré-teste, apenas 12% acertaram, enquanto no pós-teste, 100% acertaram, com um ganho impressionante de 88%. Então, assim, a média de acertos nos pré-testes ficou em 61%, enquanto que nos pós-testes, 89%, com um ganho médio total de 28%. Nas nossas considerações finais, observamos o reconhecimento dos alunos participantes da importância da plataforma Joanne Math Robot como recurso motivacional da aprendizagem da matemática. Também observamos a melhoria nas relações interpessoais aluno-aluno, aluno-professor e professor-aluno. E, por fim,
o interesse de alguns alunos pelo aprendizado da robótica. Em relação aos trabalhos futuros, vemos a necessidade de elaborar novas oficinas de robótica com novos desafios matemáticos, utilizando os recursos já disponíveis. Verificar a eficácia da plataforma com alunos autistas, criar um manual de construção da robô, incluindo todas as plantas baixas da estrutura física, adicionar um repositório de bolinhas, bem como desenvolver um mecanismo para que seja liberada apenas uma bolinha por vez e desenvolver um aplicativo dinâmico, no qual o próprio docente da turma possa adicionar as atividades a serem trabalhadas com auxílio da robô. Coloco isso nesse momento à disposição de vocês para eventuais dúvidas ou esclarecimentos. Obrigado. Parabéns, Felipe. Parabéns pelo trabalho, muito bacana. Uma excelente apresentação, muito legal a proposta. Então, a gente abre agora, temos 8 minutinhos aí para a gente poder discutir o trabalho. Dúvidas, pessoal? Perguntas? Se quiserem, fiquem à vontade para abrir a câmera, o microfone. Alguém? Bom, Felipe, enquanto a Jennifer. Jennifer, se você quiser, pode ficar à vontade. Oi, parabéns pelo trabalho. Eu estava pensando que estava vendo a tela, né, do aplicativo, e vocês pensaram em colocar alguma dinâmica diferente de questões, tipo assim, programação com blocos no aplicativo, para os alunos fazerem atividades assim? Sim, a gente não colocou ainda como trabalhos futuros, porque a gente viu a necessidade de, assim, fazer aquelas outras etapas, né, que foram discutidas aqui, mas com certeza, pelo que a gente vem observando, a necessidade também de motivar os alunos com essa parte dos blocos, com certeza seria bem interessante. Muito legal. Obrigado, gente, pela participação. Felipe, eu tenho uma pergunta. Vocês utilizaram, eu percebi, o robô como meio, né? Então, não necessariamente a matemática está envolvida no processo de construção e programação, mas sim o comportamento da robô é o que tenta motivar o aluno a estudar aquele conceito. Pelo que eu entendi do trabalho, é isso que vocês estão fazendo, né? Nesse contexto, eu tenho um aluno, inclusive, de pós-graduação, está fazendo uma revisão sistemática da literatura sobre a aplicação da robótica em diversas componentes da BNCC. E a gente encontra muitos trabalhos já em matemática e física, né? E pouquíssimas propostas, por exemplo, em língua portuguesa, em história, geografia, né? E outras componentes da BNCC, né? Você já pensou, talvez, em colocar numa perspectiva de trabalho futuro, né, no seu artigo, talvez, já que você usa a Joaninha como meio, pensar, talvez, em atividades que possam integrar essas outras componentes da BNCC? Eu acho que seria algo bastante interessante e ainda, no nosso país, com pouquíssima produção, a quantidade de artigos que tem matemática e física é muito grande se comparado às outras componentes. Vocês já pensaram nisso? Essa pergunta é bem interessante, assim, fazendo um pequeno histórico, assim, da questão do trabalho, né, contextualizando um pouquinho. Nós somos professores do curso de Ciência da Computação da Universidade do Estado aqui do Rio Grande do Norte, e a nossa universidade, ela tem algumas peculiaridades interessantes. A primeira delas, ela está localizada numa região aqui da nossa cidade, aqui do Natal, chamada de Zona Norte. Essa é para vocês terem uma ideia, ela representa o maior colégio eleitoral. Em contrapartida, é a região mais carente da cidade. É uma região gigantesca e a faculdade está localizada, assim, rodeada de escolas públicas, tanto estaduais quanto municipais. Outra característica interessante é que a nossa faculdade ela forma grande parte dos professores do ensino público aqui, tanto estadual quanto municipal. Então, nós temos uma abertura bem interessante com essas escolas públicas. Essa demanda surgiu justamente porque essa escola em particular, ela nos procurou, dizendo que havia percebido uma grande dificuldade dos alunos, respectivamente nessa questão da matemática, que estava assim muito ruim. Então, como a esposa de um dos colegas nossos já tinha desenvolvido um trabalho de mestrado,
a qual se viu como aporte metodológico para o nosso trabalho, então a gente resolveu materializar esse trabalho, digamos assim, aprimorar, né, e aplicar essa experiência, esse estudo de caso, nessa escola, respectivamente para a matemática. Mas, sem dúvida alguma, esse relato de experiência, né, que foi visto com a gente pelos questionários, sim, é algo que a gente pensa em replicar para as outras disciplinas, inclusive para as outras escolas. Eu acredito que foi até uma das questões que eu estou lendo aqui, Sim, né, replicável, né? Exatamente. Então, assim, digamos, é uma das nossas metas, né, a médio e longo prazo, sim, fazer essa replicação, assim como também utilizar para outras disciplinas, sim. Perfeito, Felipe. Puxa, muito, muito legal, né? Acaba sendo uma ferramenta de engajamento. Eu percebo até uma pitada de gamificação aí, né? Porque, de certa maneira, acho que os estudantes acabam perseguindo a recompensa que se materializa no comportamento da robô, né? Então, é muito bacana isso. Parabéns aí aos autores, né, pelo trabalho. Acho que isso é muito legal. A gente tem várias ações semelhantes por aqui também, né? Isso é bacana ver aí no Rio Grande do Norte. Então, gente, eu acho que é isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Podemos ir. Aí, a professora Maria de Fátima está parabenizando, né, a iniciativa e a forma concreta como foi aplicada, né? E agradecendo a partilha dos resultados. O Wesley também agradece. Então, eu acredito que seja isso. Parabéns, Felipe, mais uma vez. Eu acredito que, com isso, nós podemos encerrar a sessão. Então, eu quero agradecer a todos os participantes, quem veio para assistir, quem participou, aos autores, principalmente. Parabéns aí a todos pelo trabalho, né? Então, com isso, nós chegamos ao fim da sessão 10, né, do EduComp sobre robótica, do 3º Simpósio Brasileiro de Educação e Computação, EduComp 2023. Tá? Eu agradeço a todos pela presença, foi um prazer, né, estar com vocês, ainda que virtualmente, e conhecê-los um pouquinho, né, e também conhecendo um pouco mais dos resultados desses trabalhos produzidos pela nossa comunidade aí, interessada nessa temática, né. Então, a gente ressalta para que vocês confiram a programação no site, continuem acompanhando aí o nosso evento EduComp, e até a próxima atividade, tá bom? Muito obrigado, um abraço a todos aí, agora entra a vinheta. Um abraço.